Senhoras e senhores, boa tarde. A Câmara Municipal tem a honra de recebê-los nesta cerimônia para a instalação do Parlamento Jovem de Minas Gerais em Juiz de Fora, edição 2018. Participam deste parlamento as seguintes escolas de Juiz de Fora: Colégio Apogeu, Colégio dos Jesuítas, Colégio Viana Júnior, Colégio Tiradentes da Polícia Militar em Juiz de Fora, Escola Estadual Professor Cândido Mota Filho. E para darmos início à solenidade, convidamos para compor a mesa o primeiro vice-presidente da Câmara Municipal, o vereador Dr. Antônio Aguiar. A diretora legislativa da Câmara, doutora Maria Aparecida Fontes Cal. A coordenadora de ações de extensão da Universidade Federal de Juiz de Fora, a professora Fernanda Cunha Souza. O coordenador do Centro de Atenção ao Cidadão da Câmara Municipal de Juiz de Fora, senhor Luiz Eugênio Ribeiro Bastos. A professora do Departamento de Ciências Sociais da UFJF e coordenadora do Parlamento Jovem de Minas de Juiz de Fora, pela UFJF, doutora Cristiane Jales de Paula. O professor do Departamento de Ciências da UFJF e também coordenador do Parlamento Jovem de Minas de Juiz de Fora, pela UFJF, Dr. Jorge Chalub. O supervisor de serviços de formação para a cidadania e diagnóstico social do Centro de Atenção ao Cidadão da Câmara e coordenador do Parlamento Jovem de Juiz de Fora e do Polo Regional da Zona da Mata e Caparaó, o sociólogo Sérgio Pérez Dutra. Representando o comando da 4ª Região da Polícia Militar, Coronel Alexandre Nocelli, a comandante do Colégio Tiradentes, Tenente Coronel Kátia Moraes. Representando as escolas que fazem parte do Parlamento Jovem nesta edição, a coordenadora pedagógica do Colégio Viana Júnior, Carolina Dantas de Castro Matos. A monitora do Parlamento Jovem acadêmica do curso de Ciências Sociais da UFJF, Milena Regina de Paula Silva. Representando os alunos do ensino médio, a participante da edição 2017 do Parlamento Jovem e aluna do Colégio dos Jesuítas, Isabela Miguel Botezini. Representando os estudantes do ensino médio, a participante da edição 2018 do Parlamento Jovem e aluna da Escola Estadual, professor Cândido Mota Filho, Luciana Martins de Souza. Neste momento, convidamos os vereadores presentes a ocuparem seus lugares no arco do plenário, a vereadora Ana Rossignoli. Para darmos início à sessão, com a palavra, o primeiro vice-presidente da Câmara Municipal, o vereador Dr. Antônio Aguiar. Meu boa tarde a todos e a todas. Sejam bem-vindos à Câmara Municipal. É um prazer imenso recebê-los. Aqui é a Casa do Povo, a Casa da Participação Popular. E um projeto desse é o projeto que a gente considera a menina dos olhos da Câmara Municipal de Juiz de Fora, em função da participação de vocês jovens, vocês que estão já construindo a história desse país, a história dessa cidade, e que certamente dentro de pouco tempo estarão também fazendo essa participação de uma outra maneira, de uma outra forma, até dentro dos equipamentos políticos. Sejam todos bem-vindos, em nome do povo de Juiz de Fora e suplicando a proteção de Deus, eu dou por abertos os trabalhos da sessão solene de instalação no Parlamento Jovem de Minas Gerais em Juiz de Fora, cumprimentando também toda a nossa seleta extensão aqui da mesa, aqui, pessoas competentes e comprometidas que estarão com vocês. Um grande abraço, que tenhamos um bom dia. Convido a todos a ficarem em posição de respeito para ouvirmos o hino nacional brasileiro e, na sequência, o hino de Juiz de Fora.
Com a palavra, o primeiro vice-presidente da Câmara Municipal de Juiz de Fora, vereador Dr. Antônio Aguiar. Saudando a todos os presentes, com muita alegria, eu dou por instalado o Parlamento Jovem de Minas Gerais. Ação importante na formação, no exercício da cidadania, e eu gostaria de abrir um parênteses aqui para me solidarizar com uma colega vereadora, uma ativista que foi brutalmente assassinada ontem no Rio de Janeiro, a vereadora Marielle, de forma covarde. Foram várias agressões em cima de uma mesma pessoa, porque era mulher, negra e uma política, uma pessoa ativista. Este evento, o Parlamento Jovem, vocês podem discutir também essas coisas. Como é que a voz das pessoas devem ser conduzidas dentro de um processo democrático, dentro da sociedade. É a poder da bala, da violência que nós vamos calar as pessoas, ou nós temos que discutir e, através de ideias, tentar construir uma sociedade melhor e mais justa? Eu acho que é um momento como eu disse aqui, de pesar, de solidariedade. É um ato cruel, brutal, uma coisa que deve machucar a todos nós, mas, ao mesmo tempo, aqui, neste momento que nós estamos instalando o Parlamento Jovem, a gente lança também um feixe de esperança de que isso vai mudar e que nós todos vamos mudar, a sociedade como todos. Hoje, os políticos, os jovens e toda a sociedade. Sejam bem-vindos e que tenham todos um bom proveito. Assistiremos agora a um vídeo institucional produzido pela TV Assembleia, mostrando a experiência dos 15 anos do Parlamento Jovem de Minas.
Parlamento Jovem é o programa de formação política e cidadã da Assembleia Legislativa de Minas Gerais. Em parceria com as câmaras municipais, ele mobiliza estudantes do ensino médio de escolas públicas e privadas. O projeto estimula nos jovens o interesse pela agenda política e a participação democrática na discussão e decisão de questões importantes para as comunidades onde eles vivem e também para o Estado. O Parlamento Jovem de Minas é uma estrutura sensacional que tem muito tempo já de projeto, e eu creio que a cada ano que passa a estrutura ainda aumenta para que cada vez mais jovens possam ter assim, uma participação política maior no nosso Estado. Essas iniciativas permitem você trazer para a política segmentos que normalmente não têm essa tradição de participar. O Parlamento Jovem acontece nos municípios. A cada ano, os estudantes escolhem um tema de relevância social e de interesse público para ser trabalhado. Eles identificam problemas locais relacionados ao tema, buscam soluções coletivas e elaboram propostas que serão debatidas em cada uma das etapas do programa. Ernesto de Lasser dizia que ser jovem e não ser revolucionário é uma contradição genética. O primeiro impacto do Parlamento Jovem de Minas na minha vida foi justamente essa oportunidade de revolucionar. Revolucionar ocupando meu espaço, revolucionar por meio da participação popular, revolucionar tendo vez e revolucionar tendo voz. São realizadas 3 plenárias ao longo do processo de participação cidadã dos jovens. Uma municipal, outra regional e, por último, a plenária estadual, que acontece na Assembleia Legislativa em Belo Horizonte. Em cada uma dessas etapas, o estudante participa de oficinas e cursos de formação política, debate o tema da edição e elabora propostas que serão discutidas e votadas nas plenárias. Os jovens contribuem com o processo legislativo e exercem a cidadania, oferecendo saídas para as demandas sociais e políticas reais de cada município ou região do Estado. O jovem muitas das vezes fica procurando ter voz, mas a gente tem voz. O problema é que muitas das vezes o governo não tem ouvidos para nós. E nesse momento o governo passa a ter ouvidos para nós e a gente sabe como falar com ele e mostrar o que a gente está precisando. Dessa forma, a gente consegue aproximar o poder público realmente do cidadão, porque senão fica aquela coisa párea, onde o deputado ou o senador fica lá e a população aqui. Desde 2004, quando foi lançado, o Parlamento Jovem vem colhendo bons resultados. No início, o programa era restrito a Belo Horizonte. Em 2006, houve a participação de estudantes de Arcos e Pains, no Alto Paranaíba. A partir de 2010, veio a interiorização e a parceria com 12 câmaras municipais. A partir de 2014, ocorreu nova ampliação e a regionalização. Agora, ao completar 15 anos, o Parlamento Jovem conta com a parceria de 88 câmaras municipais e a participação de aproximadamente 2.000 estudantes. Cada município vai buscando mais municípios para participar. Aquilo que a gente levou para o nosso município, o conhecimento, o trabalho com os alunos. Muitas pessoas pensam que as casas legislativas, como assembleias, câmaras, são ambientes fechados, restritos. Porém, com esses novos canais de comunicação, com esses novos canais que as pessoas podem participar, esses espaços viram o quê? Espaços de convivência. A gente fica com o olho cheio de água por ver esses alunos querer mostrar aí que eles têm força para mudar o nosso país. O documento final, com o conjunto das propostas aprovadas na plenária estadual, é encaminhado à Comissão de Participação Popular da Assembleia. Depois de analisadas, muitas delas podem orientar políticas públicas e até se tornar projetos de lei. E o melhor, os estudantes acompanham a tramitação das propostas pelo portal da Assembleia. A vida em sociedade, ela depende da política. Ela depende da nossa capacidade de articular com nossos iguais e de tomar decisões que são boas para todos e não só para alguns. São 2017 do Parlamento Jovem de Minas. Boa tarde a todos.
Participei do Parlamento Jovem ano passado, no qual trabalhamos o tema Educação Política nas Escolas. Durante todo o processo, tivemos a oportunidade de apresentar, discutir sobre o assunto, debatendo, modificando e vetando propostas feitas por alunos das escolas participantes. Tivemos vários encontros e neles adquirimos conhecimento sobre o tema, aprendemos a ouvir o próximo e entender opiniões que divergem da nossa. O projeto também serviu para melhorar nossa capacidade de argumentação, escrita e ampliar nossos conhecimentos gerais, nos lembrando sempre da importância do respeito ao próximo. Além disso, o Parlamento Jovem nos fez ter uma visão melhor sobre o mundo político, nos ensinando todo o processo de formação de uma lei e seus critérios para ser aceita, proporcionando, assim, um melhor aprendizado em outras áreas de conhecimento, como redação, geopolítica e outras, mostrando, dessa forma, como nós, jovens, somos importantes na vida política. Para falar sobre suas expectativas com a palavra, a aluna da Escola Estadual Professor Cândido Mota Filho, Luciana Martins de Souza, participante desta edição do Parlamento Jovem de Minas. Boa tarde, meu nome é Luciana. Pela primeira vez estou participando do Parlamento Jovem. Vejo no Parlamento Jovem a oportunidade de revolucionar, pois uma maneira de participação popular, sendo assim, temos vez e voz. Hoje, nós sentimos falta de alguém para nos escutar. Você já parou para pensar por que tanta violência entre os jovens? E por que muitos deles se encontram invadidos de suas escolas? A maioria das escolas públicas se encontram em uma situação precária. E, por conta disso, muitos jovens acabam aliviando seus dilemas na criminalidade. Posso falar sobre isso com propriedade, pois sou de uma escola pública e moro em uma comunidade onde o tráfico de droga está cada vez mais presente na vida de nossos jovens e adolescentes. Quantos amigos já perdemos, conhecidos e parentes, por causa da violência que se instalou em nosso meio? Um exemplo da violência cotidiana que enfrentamos é a morte da vereadora Marília Franco. Seria coincidência uma mulher preta morrer? Acredito que o jovem tem o poder de influenciar e hoje estamos gritando por revolução na política e por mais políticas públicas para a inserção da mulher brasileira. Com a palavra, a monitora do Parlamento Jovem acadêmica do curso de Ciências Sociais da UFJF, Milena Regina de Paula Silva. Bom, primeiramente, boa tarde a todos, os professores presentes, os alunos, os vereadores que estão aqui presentes, vice-presidente da casa. E eu gostaria de começar a minha fala falando um pouco sobre a experiência do silenciamento diante do que aconteceu ontem em relação ao assassinato da vereadora do Rio de Janeiro, do estado ao qual eu nasci, a Marielle Franco. Eu gostaria de direcionar a minha fala principalmente para vocês jovens, que são o nosso futuro e que, como eu, têm muitos objetivos, muitos sonhos pela frente, muitas coisas relacionadas à política, à participação política e que ainda podem ser um potencial de mudança para a nossa sociedade. Bom, alguns de vocês talvez já tenham experienciado algum tipo de violência relacionada ao silenciamento, como eu. E, para mim, silenciamento significa não ter voz, ou talvez se sentir privado de exercer sua cidadania, ou liberdade de expressão de uma maneira plena. E também, muitas vezes, a gente tenta exercer esse tipo de direito, mas, às vezes, a gente não é ouvido, seja pelo setor público, seja pelas instituições políticas. E, infelizmente, o silenciamento se expressa nos diversos espaços de poder. Eles acabam também se expressando nos espaços domésticos, dentro de casa, nas escolas, nos mercados de trabalho, em vários espaços. E, ontem, por volta das 9h30 da noite, segundo consta nos noticiários, era assassinada a tiros a vereadora do estado do Rio de Janeiro, Marielle Franco. Uma mulher preta, lésbica, mãe, feminista,
política, socióloga e moradora do Complexo da Maré, que utilizava sua voz e exercia os seus direitos enquanto vereadora e cidadã para denunciar os racismos, os machismos e as violências cotidianas que ela e os moradores de seu bairro sofriam. Ontem, a vereadora Marielle foi silenciada, mas dessa vez não tiraram apenas o seu direito à voz, mas também o seu direito à vida. Por isso, diante do atual contexto político, de retrocessos e de perdas de direitos sociais, o Parlamento Jovem incentiva vocês, jovens, a exercerem a sua cidadania e a participarem ativamente dos processos decisórios legislativos, tornando-se protagonistas do cenário político e visibilizando as suas realidades. Aqui vocês vão ter direito à voz, algo que é extremamente importante, principalmente na atual conjuntura em que nós nos encontramos. Então, vocês aproveitem muito este momento. Diante dos desmandos do setor público, ou do racismo, ou do machismo, ou da LGBTfobia, ou do preconceito, ou de qualquer tipo de violência, falem, lutem e exijam que sejam ouvidos. Eu encerro a minha fala citando um provérbio africano. Tentaram nos enterrar, mas não sabiam que éramos sementes. No caminho, muitos de nós, seremos silenciados e tentarão nos calar. Mas nós não podemos nos entregar, mesmo quando o medo for maior que a coragem. Eu espero realmente que vocês aproveitem essa experiência, aproveitem o Parlamento Jovem e, principalmente, que vocês façam novas amizades. Uma boa tarde a todos. Agora, com a palavra, o representante das escolas participantes, a professora do Colégio Viana Júnior, Carolina Dantas de Castro Matos. Boa tarde a todos. Quero saudar as autoridades aqui presentes, na pessoa do meu amigo, o nosso digníssimo vereador, doutor Antônio Aguiar. Então, me sinto muito honrada em tê-lo aqui hoje. É com muita satisfação e alegria que represento nesta cerimônia de instalação do Parlamento Jovem 2018 as escolas participantes. A educação é, com certeza, um dos fatores mais importantes para a construção de uma sociedade democrática, desenvolvida e socialmente justa. É condição básica e direito fundamental da cidadania. A educação mais valiosa surge da verdadeira interação humana. Precisamos romper barreiras, valorizar nossos jovens e estimular o exercício da cidadania. O Parlamento Jovem é um projeto em que os jovens com diferentes realidades têm espaço para exercer a empatia, criatividade e interação. Projetos públicos como o Parlamento Jovem são ações muito importantes no âmbito social e educacional e devem continuar a ser valorizados e promovidos. Este ano, o tema abordado, Violência contra a Mulher, proporciona aos nossos jovens visibilidade desta problemática e garante espaço ao debate e à sensibilização com relação à defesa dos direitos da mulher. Isso é fundamental para educarmos jovens abertos à diversidade e ao respeito pelo outro. Construir um mundo comum, com uma cultura de paz, depende de nossa capacidade de estabelecer relações verdadeiras e baseadas no diálogo. Só assim poderemos reverter preconceitos e criar novas aproximações. Agradecemos a todos os envolvidos pela oportunidade de aprendizagem. Esperamos que o Parlamento Jovem cresça cada vez mais, despertando o interesse dos jovens à participação efetiva como cidadãos. Um grande abraço a todos.
Agora, com a palavra, a coordenadora de ações de extensão da Universidade Federal de Juiz de Fora, a professora Fernanda Cunha Souza. Boa tarde a todas e a todos. Vereador Dr. Antônio Aguiar, primeiro vice-presidente da Câmara Municipal de Juiz de Fora, ao cumprimentá-lo, cumprimento as distintas e os distintos vereadores e vereadoras presentes aqui da casa. Prezado professor Jorge Chalu, prezada Cristiane Jales, coordenadora da Câmara Mirim, Juiz de Fora, com muito prazer que também cito os bolsistas do projeto cadastrados junto à Pró-Reitoria de Extensão, especificamente hoje do Parlamento Jovem, a Amanda Franco Castilho, a Clara Roque e o Luiz Eduardo Neto Fernandes, educadores e educadoras das escolas públicas e particulares aqui presentes, familiares dos estudantes que aqui acompanham seus filhos e filhas, estudantes participantes do Parlamento Jovem. Para a Universidade Federal de Juiz de Fora, é uma honra estar presente aqui na Câmara de Vereadores no início das atividades de mais uma edição desse projeto, que visa o estímulo da formação política de jovens estudantes do ensino médio nesta cidade, que os conduz a um exercício de participação democrática em questões relevantes para a sociedade local e estadual, e proporciona importante espaço para os discentes da UFJF, vivenciando situações extensionistas com forte vínculo com as suas atividades futuras de ensino e de pesquisa. Nesse momento, peço licença para fazer uma pequena homenagem nessa fala e mencionar a vereadora Marielle, vereadora pelo PSOL no Rio de Janeiro, assassinada ontem ao sair de um encontro com mulheres negras. Essa violência se vincula muito fortemente ao tema de trabalho do Parlamento Jovem esse ano, que é a violência contra a mulher, como já foi citado aqui. Há um número significativo de trabalhos na área das ciências sociais sobre as consequências perversas da apatia e da passividade políticas na sociedade brasileira atual. Em contraponto a essa apatia, há também atos de violência que silenciam vozes como a da Marielle, vozes que se levantam. O Parlamento Jovem Minas, de Juiz de Fora, tem como missão enfrentar a apatia, a passividade política e a indiferença que temos visto em setores da sociedade brasileira, incentivando a participação cívica, ensinando a todos e todas, os seus integrantes, quais são os mecanismos de participação e os caminhos e limites da representação, tanto no plano local, quanto no plano estadual e nacional. E a história desse projeto nos ajuda muito a medir o seu impacto social, caminhando em parceria com a Câmara Municipal de Juiz de Fora, com o Departamento de Ciências Sociais. Mais de 15 escolas da rede pública e privada já foram atendidas, somente pelo nosso controle do cadastro como projeto de extensão, mas o projeto é ainda maior e há várias outras parcerias muito importantes envolvidas. Pelos nossos relatos, mais de 500 alunos do município já foram beneficiados pelo projeto, sempre estimulando a formulação e a implementação de ações com vistas ao respeito, à pluralidade política e ao combate à discriminação. Nesse ponto, os educadores e educadoras são fundamentais, por possibilitar e incentivar os seus alunos e alunas a vivenciar essas experiências tão importantes no espaço público e político. É extremamente significativo também o protagonismo da Câmara Municipal, mais uma vez concedendo espaço para que estudantes aqui adentrem e tenham a oportunidade de fortalecer os princípios que definem a cidadania. A política é um instrumento fundamental de mudança do quadro injusto, excludente, desigual de uma sociedade, e a formulação de leis contribui para a superação disso, como a Marielle muito bem defendia. Com a experiência do Parlamento Jovem, vocês, alunos e alunas participantes, terão a oportunidade de vivenciar o que é o ambiente legislativo, interagindo com pessoas de diferentes regiões, diferentes cidades, escolas, idades, gêneros, etnias,
classes sociais, cada uma com as diferentes perspectivas sobre esse espaço que nos cerca. Aqui vocês poderão problematizar e buscar respostas às questões políticas, sociais, econômicas, ambientais, tecnológicas, com a responsabilidade de refletir sobre propostas que tragam qualidade de vida à população, em especial a população local e regional. Aqui também vocês vão exercitar a escuta do outro e ampliar a sua compreensão sobre a multiplicidade de saberes, interesses, opiniões e sentidos. Esperamos que tudo isso, aliado ao esforço comunicativo, esse exercício constante e tão importante, como já foi dito aqui também, a importância de se expressar, de defender as suas ideias, de ouvir o outro, de reformular, que isso tudo incentive vocês a buscarem propostas coletivamente construídas que vão resultar em ações democráticas e transformadoras para vocês e para aqueles e aquelas que ainda virão, e em nome daqueles que também os precederam. Sejam muito bem-vindos a mais um ano de muito aprendizado, de muito trabalho, e vocês com certeza vão fazer a diferença para todos nós. Agora, com a palavra, o professor do Departamento de Ciências Sociais da UFJF e também coordenador do Parlamento Jovem de Minas de Juiz de Fora, pela UFJF, Dr. Jorge Chalub. Boa tarde a todos e todas. Serei muito breve, eu nem planejava falar aqui hoje e vou tentar aqui, até porque a professora Fernanda já expôs institucionalmente o programa de uma maneira muito adequada, mas eu vou até tentar aqui conter um pouco a emoção, porque eu acho que tendo esse espaço aqui e sendo o tema desse ano, a violência contra a mulher, eu não poderia, como coordenador do programa, não falar breves palavras sobre a morte da vereadora Marielle Franco ontem, uma pessoa com a qual, inclusive, tinha contato. Isso quer dizer, eu queria ressaltar 2 pontos, sendo muito breves. Quer dizer, por um lado, muito se fala da excepcionalidade da morte da Marielle, não é isso? Por mais que tenhamos uma violência urbana absurda, que tenhamos um número de homicídios absurdos, a morte dessa maneira de uma vereadora de uma grande capital nos assusta. Isso quer dizer, já acontecia em sequência na Baixada Fluminense, infelizmente somos seletivos em relação a essas dores, mas a morte assusta, né? Mas, por outro lado, se de um lado é excepcional e se de um lado é profundamente agressivo em relação ao mundo da política, por outro lado, eu queria mostrar o que não há nada de excepcional em relação à figura da Marielle, no ponto de que, como já colocaram muito bem, como Milena colocou muito bem anteriormente, isso quer dizer, é mais a morte de uma mulher negra, é mais a morte de um militante de direitos humanos, é mais a morte de uma mulher que fazia da sua vida a luta por conseguir expandir uma dimensão da política no sentido mais claro, não é isso? Hoje em dia que a gente ouve atrocidades em relação ao conceito de direitos humanos como se fosse algo seletivo, como se fosse algo parcial, negando justamente a universalidade que pauta que é os direitos humanos, a morte da Marielle é uma tragédia enquanto trajetória pessoal, é uma tragédia enquanto símbolo, uma figura como ela ser executada, porque a perícia jamais do que colocou isso de uma maneira tão brutal. Não é isso? Então, eu acho que, ao mesmo tempo que tenhamos que ver isso como um aviso, quer dizer, um momento para o qual pensarmos o lugar ou como superar essa situação tão terrível, temos que ver isso como uma continuidade. Quer dizer, muitas Marielles, nesse sentido, já faleceram ou foram vítimas de violências semelhantes anteriormente, só talvez, infelizmente, com uma menor visibilidade. Não é isso? E eu penso que o Parlamento Jovem é justamente um espaço para a gente conseguir pensar em relação a isso. Porque num cenário em que a política é vista de uma chave tão desvalorizada, no momento em que a política é vista com uma chave tão rebaixada, ou identificada com tantas coisas, eu acho que a gente pode resgatar aqui um outro sentido do termo política, né? Política como justamente a capacidade de nos fazermos representar, política justamente como a capacidade de dar voz àqueles que nem sempre têm a sua voz ouvida, né? Ou mesmo quando têm a sua voz ouvida, muitas vezes não lhes confere uma mesma dignidade em relação àqueles que falam, né? Então, tentando aqui
conter emoção dentro do possível, eu queria fazer essa fala e ver que esse espaço é um espaço também para a gente homenagear a Marielle, para a gente pensar isso não apenas só enquanto tragédia e fim de algo, mas também como impulso para pensar algo, porque eu tenho certeza que, se ainda estivesse entre nós e na sua luta ela continua entre nós, é isso que a Marielle gostaria que fizéssemos. Tá bom? Obrigado. Passamos a palavra. Pela ordem, a vereadora professora Ana. Senhor presidente, eu vou antecipar minha fala. Eu tenho um compromisso agora às 15 horas na delegacia do Núcleo do Idoso, junto à delegada regional, e vou até, inclusive, logo após a minha fala, pedir permissão e licença aos nossos convidados e autoridades para que eu possa me retirar para esse encontro. E já dando uma boa tarde a todos e todas, e como este mês é o mês da mulher, na pessoa da Coronel Cátia, uma pessoa a quem eu tenho profunda admiração e respeito, eu cumprimento todas as autoridades presentes. Meus jovens, a vida às vezes nos prega algumas peças. Quando a gente é jovem, a gente quer que o tempo passe rápido e que chegue bem rápido à idade adulta. Quando chega a idade adulta, a gente diz assim, meu Deus, eu queria voltar aos 15, 16 anos. A gente já tem uma experiência de vida, já carrega na bagagem uma grande experiência, mas parte do tempo já passou. Este é o momento que vocês estão começando a construir a sua história de vida. Uma história de vida que terão muitas páginas. Muitas e muitas páginas. E que no final do último capítulo, este final seja feliz. Aqui agora vocês estão entrando nesta casa. Nós vimos no vídeo e ouvimos das jovens que manifestaram nas suas falas. O direito à voz num país democrático, numa casa democrática. Esta é a casa do povo. Mas não é só dizer, a Câmara Municipal é a casa do povo. Nós temos que ocupar o nosso espaço. Nós temos que estar presente no dia a dia nesta casa, porque senão ela vai ficar apenas num pedaço de papel, a casa do povo. Dizer que ela é a casa do povo é frequentar esta casa, é assistir os debates, as discussões que são feitas em benefícios da sociedade. É verificar se os vereadores, os 19 vereadores que aqui estão realmente defendendo a sociedade juiz-forana. Então, meus amigos, aqui é a casa do povo, essa casa é minha, essa casa é sua, essa casa é de todos nós. Mas para a gente provar que ela é uma casa aberta ao povo, nós temos que estar dentro dela. Como políticos ou não políticos. Um jovem de Divinópolis e um de Ouro Preto disse o direito à voz. Nós temos direito à voz, sim, vocês têm direito à voz. Vocês, jovens, de forma harmônica e pacífica, se unam, reivindiquem os direitos de vocês, dentro de casa, com a família, no seio da escola e na sociedade. A gente só não vai ter direito à voz se for de forma agressiva. De uma forma harmônica, qualquer uma criança, qualquer um jovem tem o direito de ser ouvido. E o adulto é obrigado a respeitar a voz de uma criança e de um jovem. Então, vocês, que a cada dia crescem e aprendem um pouco mais, comecem a aprender não somente as disciplinas do conteúdo básico, comecem a aprender a reivindicar os direitos de vocês, a lutar pelos seus direitos, sem briga, sem se alterar. Comecem a fazer isto, que num instante vocês vão estar montando os 10 mandamentos da juventude. Procurem viver intensamente cada dia desta juventude belíssima que vocês estão vivendo, para que no futuro
vocês possam incluir na página da história da vida de vocês coisas boas. Agradecer que o Centro de Atenção ao Cidadão, vereador doutor Aguiar, que preside esta solenidade, através da pessoa do Sérgio, toda a sua equipe, Sérgio, pelo brilhante trabalho, Luiz Eugênio, os demais colegas, pelo brilhante trabalho que vocês têm feito junto às nossas crianças, jovens e aos nossos vereadores sêniores. Então, nosso muito obrigado pelo brilhantismo. E dizer, senhor presidente, que nós, mulheres, eu sei que eu estou me alongando um pouquinho, senhor presidente, mas eu não poderia deixar de concluir a minha fala com o que eu vou dizer. Nós, mulheres, temos sido vítima da violência 24 horas. E como bem disse o rapaz, o caso Marielle foi um caso que teve publicidade. Mas muitas Marielles estão morrendo. Muitas Marielles estão sufocadas pela vida, perdendo a própria vida. Marielle foi uma mulher brilhante, uma mulher que conquistou e galgou o cargo de vereadora, defendendo a raça negra, defendendo a diferença dos gênios, uma mulher que defendeu as causas socialistas, uma mulher que enfrentou muitos obstáculos para chegar onde ela chegou. E mais, meus amigos, não sei se vão descobrir quem é ou quem são os criminosos, mas o que mais me deixa triste, que um dia, se eles forem descobertos, eles sairão da cadeia. E a Marielle não sairá do seu túmulo. Nós vamos ter a Marielle na lembrança, na recordação das coisas boas e da defesa que ela fez pelo povo do Rio de Janeiro. E para isso, senhor presidente, eu peço um minuto de silêncio pela passagem agressiva da Marielle. Passamos a palavra ao supervisor de Serviços de Formação para a Cidadania e Diagnóstico Social do Centro de Atenção ao Cidadão da Câmara Municipal de Juiz de Fora e coordenador do Parlamento Jovem de Juiz de Fora e do Polo Regional da Zona da Mata e Caparaó, sociólogo Sérgio Pérez Dutra. Boa tarde a todos, os componentes dessa mesa, os quais eu cumprimento na pessoa do vereador Antônio Aguiar, vice-presidente desta casa, estudantes e professores, a direção das escolas participantes de mais uma edição do Parlamento Jovem, os monitores também, com seu papel muito importante, já trabalhando desde a semana retrasada, semana passada, visitando as escolas para apresentar a proposta do Parlamento Jovem 2018 para os estudantes, para 5 escolas participantes, o Colégio Apogeu, o Colégio dos Jesuítas, o Colégio Tiradentes, e também a Escola Estadual Professor Cândido Mota Filho, que é uma escola que a gente cumprimenta de forma especial, por ser a primeira vez que está participando, e uma escola
que esteve já participando conosco da Câmara Mirim, lá em 2009, e depois, agora, volta a participar do Parlamento Jovem. Eu acho que eu esqueci de mencionar o Colégio Viana Júnior. Desculpe. Bom, cumprimentar aqui também a representante da 4ª Região da Polícia Militar, representando o Coronel Alexandre Nocelli, a comandante e diretora do Colégio Tiradentes, a Tenente-Coronel Kátia. Bom, por uma infeliz coincidência, nós temos, na discussão deste ano, a violência contra a mulher, temos escolhido pelos participantes do ano passado, o ocorrido com a vereadora carioca Marielle Franco. Eu acho que assim, é um caso de repercussão por conta da posição que ela ocupa, mas é uma triste realidade que, infelizmente, hoje ainda afeta a nossa sociedade. Mulher, negra, militante social, tendo sua voz silenciada de uma forma tão brutal. Espero que isso sirva, pelo menos, de estímulo a vocês, estudantes. Tenho certeza que vocês têm muito a contribuir para a discussão desse tema. Esse ano, o Parlamento Jovem, como foi mostrado no vídeo produzido pela Assembleia Legislativa de Minas, ele está completando 15 anos e batendo mais um recorde. São 88 cidades participantes, reunidas em 88 polos. Juiz de Fora, esse ano, volta a ser coordenadora de polo novamente. Então, nós estamos coordenando o polo Zona da Mata 2 e Caparaó, que é composto ainda pelas cidades de Piedade, do Ponte Nova, Paula Cândido, Ponte Nova, Viçosa, Visconde do Rio Branco e Tombos. Então, essas cidades estarão participando conosco na etapa regional, que vai acontecer no mês de agosto, sendo que a municipal a gente encerra ela em junho, para nos prepararmos para setembro na etapa estadual. Antes disso, agora em abril, nós vamos promover um encontro aqui na cidade para poder discutir esse tema, já com a colaboração da universidade, a professora Cristiane Jales, que este ano já não está mais na coordenação do Parlamento Jovem, está na coordenação da Câmara Mirim, esse ano sendo a coordenação a cargo do professor Jorge Chalubo, mas a professora Cristiane já articulando para a gente essa pessoa para poder fazer essa fala sobre o tema violência contra a mulher. Bom, eu não vou me estender muito, eu acho que mais dar as boas-vindas a vocês. Espero que vocês desenvolvam um bom trabalho, com certeza vocês vão contar com a cooperação e o trabalho produtivo dos monitores. Não vou citá-los todos aqui, porque com certeza eu vou esquecer alguém, tá certo? Então é isso, gente. Boa tarde para vocês e um bom trabalho, um bom PJ 2018 para o Juiz de Fora. Com a palavra, o vice-presidente da Câmara Municipal de Juiz de Fora, doutor Antônio Aguiar, que fará o encerramento desta solenidade. Antes da gente dar por encerrado essa solenidade, a gente vem para cá para fazer uma abertura que é tão comum aqui na casa, né? Não é o primeiro Parlamento Jovem, mas nos deparamos hoje com um momento, né? Um dia especial, em função desse fato ocorrido no Rio de Janeiro. E como já foi bem frisado aqui, tem uma notoriedade maior em função da Marielle representar, ser uma mulher com características próprias de luta e de bastante evidência, mas nós sabemos que somos um país, que somos um dos campeões do mundo em homicídio. O Brasil seguramente está entre os 5 maiores países do mundo, onde os homicídios ocorrem numa frequência muito grande, né? Nossos números estão aí perto de 70 mortes, 70 homicídios para cada 100 mil habitantes, em regiões como no Norte e Nordeste, até ultrapassam esse número. Cada um tem a sua razão de entender a sociedade, e nós temos um ponto de vista que a impunidade é a grande razão desse tipo de prática campear essas e outras. Basta nós olharmos aí a mídia aí recentemente com relação aos presos da Lava Jato, a grande maioria deles já estão soltos nos seus condomínios, presos a uma tornozeleira eletrônica, vivendo do bom e do melhor, quando eles deveriam estar dando exemplo e cumprindo penas
como todas as pessoas devem cumprir quando descumprem com regras básicas de convivência dentro da sociedade. Então, o Brasil é um país que tem leis para uns e não tem leis para outros. O país tem políticas urbanas para determinados setores, mas não tem, por exemplo, a periferia, aonde ocorrem a grande maioria desses homicídios, são em regiões mais da periferia, regiões mais pobres e agredindo cada vez mais a etnia negra. As pessoas de raça negra são as que mais sofrem. Então, eu acho que na questão da violência contra a mulher, vai ser um dos vários aspectos da violência que nós temos dentro do nosso país, e eu sugeriria que valeria a pena a gente entender por que nós somos um país tão violento, um país que canta música e decanta coisas maravilhosas, um povo assim, um povo assado, quando o dia a dia e a nossa realidade é muito cruel, é muito agressiva e é muito violento. É uma oportunidade para que vocês cresçam e também consigam trazer para nós que estamos hoje tentando ajudar de alguma forma a conduzir a sociedade ou os destinos da sociedade, elementos que nos auxiliem, que nos ajudem e que nos façam ter uma possibilidade de contribuir com algo que seja muito mais reflexivo vindo de vocês. Eu queria parabenizar aqui as escolas presentes, a todos os alunos, os monitores. Eu vou enumerar aqui a Isabela, as pessoas que eu anotei, a Luciana e a Milena, que falaram aqui como estudantes, monitoras, a professora Carolina, que eu conheço de longa data. Carolina, também é um prazer muito grande estar dividindo essa mesa com você. Professora Fernanda, o doutor Jorge Chalup também é professor, o Sérgio Pérez, que nós parabenizamos, viu, Sérgio, sempre, você, o Luiz Eugênio, vocês representam a alma desse trabalho dentro da Câmara Municipal de Juiz de Fora, dedicação, carinho, empenho, nos dá uma segurança aos vereadores que teremos a condução aqui de projetos de muito boa qualidade, de muito boa condução. Então, nossos parabéns. A Kátia, que eu vou chamar assim, que conheci tão pequenininha, né? Também muito amiga nossa, doutora Aparecida, vocês estão vendo aqui que é uma mesa que tem aqui 3 homens, 4 e o resto, né? As mulheres, como é que as mulheres são fortes e são capazes. Também a professora Cristiana, também amiga nossa, que nós conhecemos muito bem, sabemos da dedicação dela e do empenho com as questões sociais. Já citei o Luiz Eugênio, agradecer mais uma vez, Luiz Eugênio, ao seu trabalho. E também a Câmara Municipal, aos nossos colaboradores, as pessoas que vestem também essa camisa de estar junto, de contribuir, de estimular, de vibrar e de auxiliar para que as coisas aconteçam da melhor maneira possível. Desejo a vocês o sucesso, estaremos aqui torcendo um divisor de dedos cruzados, torcendo para o sucesso, que esse parlamento jovem traga muitas coisas boas, principalmente a transformação de vocês. Como disse o Einstein, né, num dos quadros do vídeo, não é a mente que se abre a coisas novas, ela jamais terá o mesmo tamanho depois de experimentar novas ideias e possibilidades de reflexão. Meu muito obrigado a vocês, tenham todos um bom dia, um forte abraço. Nós estamos encerrando a abertura do Parlamento Jovem 2018. Um abraço.